Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje a gente vai falar sobre o 7º episódio da primeira temporada de Star Trek Strange New Worlds, que chama The Serene Squall, a Tempestade Serena. E é um episódio super estranho, assim, e eu gosto de episódios estranhos, mas eu achei que esse episódio deu uma desacelerada, assim, porque a série vinha num crescendo, assim, de episódios de qualidade, né? Os episódios sempre melhorando, sempre episódios de qualidade muito, muito alta, assim, e sempre subindo, né? Esse episódio eu achei que ele deu uma queda, mas não uma queda muito, muito severa, não. Eu achei que eles se retraíram um pouco nesse episódio e ainda assim trouxeram algumas coisas bem interessantes. Vamos lá. Enterprise e Patota têm que sair ali da área da Federação, né, e ir para uma região fora das bordas da Federação. Então é um episódio que trata justamente sobre sair da nossa zona de conforto, da nossa área de segurança, né? Então o episódio já declara isso logo de início. E outra coisa que esse episódio coloca, que eu acho interessante, é justamente esse... que é um problema que foi criado para o Pike, né? Ele saber quando que ele irá sofrer o acidente, né? Quando que a vida útil dele irá terminar, né? Então, isso coloca meio que uma invencibilidade, uma imortalidade ali no Pike até aquele momento, porque ele sabe que ele vai sempre sair vivo, né? Então ele começa a se colocar ali em situações de risco desnecessário. E quando a pessoa começa a se colocar nesses riscos desnecessários, ele pode falhar. E eu acho legal que esse é um episódio onde o Pike falha, né, de certa maneira. Ele erra, ele mete o pé pelas mãos e a Enterprise acaba sendo tomada ali por um grupo de piratas espaciais. E nessa história de piratas espaciais eu também acho legal porque fala muito, assim, conversa com alguns temas lá da série original, né, da TOS, né, da série clássica de Jornada, né? Pega, por exemplo, o Harry Mudd, né, que é um personagem que ele podia ser interpretado como um pirata, né, porque ele estava sempre metido em enrascadas, assim, meio tentando sempre fazer alguma coisa por fora da Federação, né. Esse episódio também coloca um vilão aí, né, que é essa Capitão Angel, né, que aparece no episódio, e ela lembra um pouco lá de Discovery, né, aquela personagem que era uma Oriana, né, que fazia parte da corrente Esmeralda, né? Lembra um pouco, assim, a maneira como a personagem é interpretada e tudo mais. Outro ponto interessante que esse episódio coloca é justamente essa dualidade do Spock de ser meio vulcano, meio humano, né, meio terráqueo. Então o episódio lida com essa dúvida aí do Spock, né, o quanto que ele tem as emoções, quanto que ele renega as emoções, quanto que ele consegue conter, né, e eles deixam bem claro que é um Spock antes do colinar, né, e eles colocam isso junto com essa Capitão Angel que vai ali falando, né, com o Spock, querendo saber justamente quem é ele e tudo mais. Diversas reviravoltas aí no episódio, a Enterprise é tomada, né? Então a história é dividida em dois cenários. O pessoal que está a bordo da Enterprise, que basicamente tudo é tomado e só fica o Spock e a enfermeira Chapel, né? Da tripulação em si a bordo da nave, com todos os piratas e tudo mais. E por um outro lado, na outra nave, né? Que é a nave que dá nome ao episódio, né? Fica o resto todo da tripulação, com o Pike e todos eles presos ali. Da parte do Pike, eles meio que tem que forçar um motim ali, né? Porque eles iam ser vendidos para os Klingon, e aí o líder deles lá embaixo queria vender para os Klingon, o resto da tripulação dos piratas não queria, e o Pike, ele incita um motim ali, o que faz com que sigam diversas cenas relativamente engraçadas, o Pike ensinando o pessoal a cozinhar, porque o pessoal não estava feliz com a cozinha ali, com a comida que eles estavam comendo, né? Meio que remetendo aquelas histórias de pirata mesmo, de filmes antigos, né? A tripulação não feliz com como que o barco estava sendo regido ali, né? Pelo capitão atual. Então
E muitas dessas histórias giravam em torno justamente do pessoal não comendo direito, né? Então, era motivo para criar um motim. Então, remete bem, né, a essas histórias. Enfim, a bordo da Enterprise, a gente tem uma enfermeira Chapel ali, por trás das linhas inimigas, né? Armada somente com o hipospray dela, né? Então, uma hora que ela vai ser rendida ali, um dos piratas fala: você tá armada? Ela fala: não, eu sou só a enfermeira. E no final ela acaba rendendo e incapacitando ali os piratas com o hipospray dela. Usa algum remédio para deixar os caras dormindo ali. Então ela é mais perigosa com o hipospray do que as pessoas com armas, né? Eu achei uma história legal. Com essa relação da enfermeira Chapel e do Spock, eles conseguem avançar um pouco mais aquela subtrama lá da série original, onde a enfermeira Chapel tem uma paixão não declarada, né, pelo Spock e tudo mais. Então eu sempre achei essa relação interessante, essa história super terciária, interessante, justamente porque a enfermeira Chapel era interpretada pela Majel Barrett, né, que foi a atriz que interpretou a número 1 no episódio piloto original, A Jaula, né? E esse personagem principal da número 1, né, essa primeira personagem da número 1, era para ser o personagem lógico, né, a princípio, era para ser o Spock na primeira encarnação, apesar do Spock aparecer, mas ele era um Spock diferente. Depois essa ideia do o Spock mais lógico, o Spock mais frio, mais calculista, veio dessa característica da número 1 original, né? Então, como as duas personagens eram interpretadas pela mesma atriz, eu sempre achei interessante essa ideia da enfermeira Chapel ter essa paixão, ter esse amor pelo Spock, né? Porque elas eram interpretadas pela mesma personagem. Então, esse episódio cria ali um passo a mais, coloca mais um passo, né, dentro dessa, mais uma peça dentro desse tabuleiro de como que essa paixão, como que esse amor se desenvolveu da enfermeira Chapel pro Spock, justamente quando eles são forçados ali a encontrar com a T'Pring, que está cuidando dessa instituição que cuida das pessoas que são doentes, né, e que acabam cedendo à emoção. Então elas executam atos horríveis, como assalto, até assassinato, enfim, que são os criminosos, né? Então ela cuida dessa instituição. E quando essa Capitão Angel tenta ir lá e trocar o Spock por um prisioneiro específico lá dentro, eles usam isso como uma maneira para o Spock acabar beijando a enfermeira Chapel, né, para justamente gerar a emoção na T'Pring de não estamos mais casados, não somos mais noivos, né, e termina ali o noivado do Spock com a T'Pring meio que temporariamente, né, e obviamente a T'Pring já sacou o que está acontecendo e ela entra no jogo ali do Spock e depois eles acabam se acertando no final das contas sem problema nenhum. Mas enfim, então existe esse beijo entre os dois, o que coloca ali os coloca mais próximos, né? Aproxima os dois personagens. E obviamente a enfermeira Chapel tem ali fica balançada pelo Spock nesse momento. A parte mais interessante do episódio é justamente no finalzinho, né, quando é revelado, o episódio deixa migalhas ali dessa informação que o Spock sabe, né, ou pelo menos desconfia de quem que é esse prisioneiro que a Capitão Angel está tentando resgatar, né? Vai ser revelado no último take do episódio que esse personagem é o Sybok, o irmão do Spock, né, que vem lá do 5º filme, né, aonde tem esse irmão do Spock que renega, né, essa cultura ele renega a cultura de renegar as emoções, né? Ele é um vulcano que quer abraçar as emoções e aceita as emoções com toda a força possível. Então é um personagem que eu sempre achei muito interessante, muito legal, porque mostra um outro lado dos vulcanos que não tinha basicamente sido desenvolvido, né, nesse ponto da história. Então é um personagem que eu sempre gostei. Ele passou ali
por problemas, né? Porque ele não era mais canon, depois volta a ser canon, não era canon. Sempre tem essas discussões, né? Sobre se uma coisa é canon ou não, né? Se ela é canônica ou não. Enfim, com esse episódio de Strange New Worlds, eles acabam canonizando novamente o Cyborg, né? Ele é o personagem que só é visto de costas, né? Então é só pra jogar a semente ali, colocar aquele temperinho de que vamos fazer alguma coisa com esse personagem em breve. Vamos ver o que vai acontecer. Será que ele vai aparecer de novo nessa temporada ainda ou vai ficar para uma segunda temporada para desenvolver essa história mais pra frente? Enfim, episódio um pouquinho mais fraco, mas mesmo assim muito divertido, com cenas interessantes, cenas legais. Enfim, acho bacana, gosto do episódio, mas caiu um pouquinho assim de qualidade num geral. Mas ainda assim divertido o episódio, vale a pena. Então é isso, obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.